Essência Familiar está de volta em mais uma semana no nosso programa Família dos Devotos. Padre Dalton, eu me lembrei de uma música que diz assim: meu lar é um lugar de viver, de dialogar. Como é bom a gente ter um ambiente saudável na nossa família e na nossa casa. Quando termina o trabalho, a gente fala, olha, vou voltar para minha casa, é aquele aconchego. Como é bom a gente sentir falta do nosso lar, de estar em casa, de não fazer da nossa casa só uma pousada, um hotel, ou da gente buscar fuga no trabalho, até em outros lugares, evitando essa convivência familiar. Na semana passada, nós conversamos sobre situações e relações tóxicas no ambiente da família e lembrávamos do perfume do amor, para dar aquele aroma gostoso na convivência. Quando, em geral, nós damos a bênção da água, aqui na novena de Aparecida, no Família dos Devotos, a gente pede a graça da saúde física, psicológica e espiritual. Vamos falar hoje, então, Padre Dalton, sobre a saúde emocional da família. Ao colocar a questão dessa maneira, estamos afirmando que nós somos eminentemente sentimentos, afetos. Nós não somos, em primeiro lugar, inteligência. Nós somos laços relacionais. Nós criamos teias de relacionamento. Mas você já viu, eu posso fazer do laço familiar o laço do boiadeiro para laçar alguém. Eu posso fazer da teia a teia da aranha para pegar alguém. Existe dentro de nós um peso da qual Jesus quer nos libertar, que também, quando diz respeito a Deus, a gente chama de pecado, mas existe dentro de todo ser humano um peso em que ele se sente ameaçado pelos outros. A diferença ameaça muito. No casal, por exemplo, quando eles perdem o gosto da diferença, o outro começa a ficar intruso. Os filhos, quando perdem a confiança nas propostas do pai e mãe, ele começa a inteirar-se da dificuldade de relacionamento com eles e ele mexe com a parte pior dele e quer enfrentar. Então, quando fala de laços, com que fios a gente laça o outro amorosamente? Que significa, com outra palavra, pertença. Ou como diz o poeta, amar é quando eu estou no coração de alguém e ela está no meu coração ou ele está no meu coração. Agora, como abrir lugar para o outro dentro de mim? Eu não vou entregar para o outro uma casa suja. Minhas emoções, minhas incompatibilidades, minhas rupturas com a realidade. Eu ganho saúde mental, eu ganho saudabilidade quando eu vivo me aperfeiçoando. A regra de ouro é eu me aperfeiçoar e não viver de expectativa ou de fantasia. É muito refazer a própria maneira de ser e de conviver, como o oleiro refaz um vaso que está quase pronto, mas tem uma rachadura. Desmancha tudo, começa tudo de novo. A regra de ouro é aperfeiçoar-se. Aperfeiçoar significa eu sempre tenho o que aprender. Eu já sei muito, falou o adolescente outro dia comigo. Eu falei assim, tudo bem, maravilha que você já está aí, em véspera de fazer vestibular, você já está sabendo muita coisa. Mas você já pensou que você ainda não sabe? Se a gente se desse conta do que ainda eu não sou capaz.
do que ainda eu não consigo mexer em mim. E por que ter medo de buscar uma ajuda? Ajuda psicológica. Não, a psicóloga é para louco. Não, não é. É o contrário. É para quem quer se aperfeiçoar. Porque dentro de nós tem resistência a mudar. Então, a regra de ouro é essa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que saber que eu tenho emoções. Antes de ter sentimento, eu tenho emoção. Emoção é mais ou menos assim, você está fazendo, alguém está fazendo um suco de abacaxi e bateu tudo no liquidificador. O que tem por cima primeiro? Não é espuma? Pois bem, a emoção é como a espuma de um liquidificador. O sentimento é o que está embaixo. Cada emoção pertence a uma categoria de sentimentos. E os sentimentos, como as emoções, eles são constelações. Nunca está sozinho. Digamos que alguém se apanha com uma raiva violenta no emprego, na relação com o irmão dentro de casa, ou na relação com o avô que está lá, com o tio, com o pai, com a mãe. Eu não posso impedir eu ter essa emoção. É um direito meu. Eu tenho raiva. Mas eu devia de aplicar regras de trânsito. Estou com uma emoção forte, perigosa, acende a luz vermelha. Acende a luz vermelha significa pare. Pare e pense no que está acontecendo dentro de você. E se pergunta assim, o que eu faço agora? Quando você faz essa pergunta, o que eu faço agora, dentro de você acende uma luz amarela. Acaba a necessidade do impulso de responder direto de qualquer maneira. Aí você decide, não, isso não é correto, não vou fazer assim, vou fazer de outra maneira. Aí a luz verde passou, você pode agir. Quem não tem essa capacidade de parar diante das suas emoções, se perde, adoece. Perde a saudabilidade. O sujeito fica de rosto aprofundado, choroso, envergonhado, ou raivoso, pior ainda, agindo. Depois acaba envergonhado, não sabe o que fazer, esconde, faz, porque feriu a sua própria capacidade de dignidade. Então você tem uma inteligência emocional. Eu citei esse pequeno exemplo. Mas você tem uma ecologia emocional. Ou seja, sua cabeça, seus pensamentos, sua capacidade de saber está cheio de coisas. Você tem que revisar os seus saberes. Saberes levam a uma visão de vida. Ele tem que ser revisado periodicamente. Depois você tem valores que significam para você. Você tem que revisar os seus valores para poder que significado tem a vida. E a vida tem significado quando eu tenho clareza assim, de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu quero ser. E a que Deus está me chamando. Você tem esse primeiro saber, significado, sentido. Sentido é que faz sentido, é o que dá rumo, que permite essa capacidade. Com isso eu ganho sensibilidade e com isso eu ganho sociabilidade. Ou seja, a saúde mental volta ao ponto de partida colocado, essa saúde limpa. Não tem uma canção? Estou limpando minha casa, estou limpando meu jardim, estou limpando o jardim, nossa, essa é a questão. Eu tenho que viver esse asseio interior. Porque o celular, o que as pessoas jogam dentro de si? O que elas estão escutando? O que elas estão comendo? O que elas estão vindo? Você está colocando saudabilidade dentro de você, ou você está colocando questões que te contaminam? A educação dos 5 sentidos
é condição fundamental da saúde. Então, ser saudável está bem perto de ser santo. Vamos nos santificar no nosso cotidiano mesmo? É possível quando a gente se propõe nesse caminho do aperfeiçoar-se. É por isso que o nosso povo às vezes diz assim, né, Padre Dalton? Tendo um exemplo do suco de abacaxi aí. As emoções passam, porque aquela espuma passa. Agora os sentimentos, esses é que se firmam. Toda emoção indica um sentimento e a pessoa fica com a emoção sem saber qual é o sentimento. Por isso, aperfeiçoar-se. Reze conosco, Padre Dalton, para a gente buscar em Deus que é perfeito, nos aperfeiçoarmos também para que tenhamos saúde emocional e vivamos bem no ambiente familiar. Eu vou só sugerir a todo mundo que nos assiste a parar um instantinho e dizer assim: Senhor, ensina-me a viver. Vamos dizer juntos? Senhor, ensina-me a viver. Amém. Amém. Que assim seja, que assim se realize. Essência Familiar volta na próxima semana.